arte de aproveitar as próprias faltas. Parte 2. Aproveitamento das próprias faltas. Capítulo 1. Utilizemo-nos das nossas faltas para nos humilhar conhecendo a nossa abjeção. Deus nos permite tirar o bem do mal. Não desanimemos nem mesmo nos surpreendamos das nossas quedas. Essas disposições são necessárias, ao mesmo tempo que eminentemente salutares. Todavia, não constituem senão a parte negativa da arte de utilizarmos as nossas próprias imperfeições. Abordaremos agora o lado positivo e indaguemos como, segundo a escola de São Francisco de Sales, poderemos converter em proveito espiritual os pecados que cometermos sem que eles percam alguma coisa da sua torpeza e da sua malícia. É claro que tal proveito não advém dos pecados considerados em si mesmos, mas sim da misericórdia divina e da graça de Cristo, que, servindo-se das nossas iniquidades, sabe fazer refulgir a sua bondade e das nossas fraquezas tirar proveito para a nossa salvação. O adubo da terra é, sem dúvida, uma corrupção, uma putrefação, e contudo, observa São Bernardo, o lavrador e o jardineiro aproveitam-no para a cultura das terras, a fim de obterem frutos mais perfeitos e abundantes. Por tal arte, serve-se Deus das nossas imperfeições, para que as nossas almas produzam copiosos frutos de virtude, e a sua bondade, que sabe sempre pôr ao serviço da beleza, da ordem divina, a nossa vontade e as ações desordenadas, digna-se muitas vezes também empregá-las em nosso benefício. Este proveito será tanto mais considerável, quanto, por um lado, mais vivamente detestarmos os nossos defeitos, e mais implacável guerra fizermos contra eles. E, por outro lado, quanto maior for a nossa fé nos desígnios de Deus, e mais ativamente nos associarmos a estes, crendo que só para o nosso bem é que Ele permite os nossos desacertos. Temos de penetrar nos planos do Redentor, tais como a Igreja os patenteia, combatendo Satanás com as suas próprias armas, voltando contra ele os seus artifícios e buscando remédio nos mesmos golpes que nos inflige. Deste modo, por uma feliz experiência, vemos quanta verdade há nesta palavra de São João Crisóstomo. Muitas vezes o demônio é-nos de uma grande utilidade. O preciso é fazê-lo servir ao nosso proveito. São inapreciáveis os benefícios que ele involuntariamente nos prestará. Resume-o Santo Agostinho nestas palavras: tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Diz ele, repetindo São Paulo: tudo, até as quedas, pois delas podemos levantar-nos mais humildes, cautos e fervorosos. É o pensamento de São Francisco de Sales. Preciosas imperfeições, exclama ele, fazem-nos conhecer a nossa miséria, exercita-nos na humildade, no desprezo de nós mesmos, na paciência e na diligência. Progresso na humildade. Falemos em primeiro lugar da primeira das 3 vantagens, que das nossas quedas podem resultar. A humildade, pois é a primeira que o bem-aventurado bispo de Genebra assinala juntamente com Santo Agostinho. Digne-se o Espírito Santo inspirar-me o que eu tenho a escrever-lhe, minha senhora. Ou se lhe apraz, minha querida filha, para viver constantemente na piedade, não há como infundir no espírito as máximas de grande alcance e valor. A primeira que eu desejo conserve gravada no espírito é a de São Paulo. Tudo reverte em benefício dos que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. E, na verdade, já que Deus pode e sabe tirar o bem do mal, para quem há de Ele fazê-lo, senão para aqueles que, sem reserva, se dão a Ele? Sim, até os pecados, dos quais Deus, por sua bondade, nos defenda, a providência divina os faz servir à causa dos que lhes são dedicados.
Davi não teria sido tão humilde se não tivesse pecado. Deveis odiar os vossos defeitos, mas com um ódio sereno, encará-los com paciência e fazê-los servir para vos humilhardes na estima de vós mesmos. Tiremos proveito de uma santa humilhação em que a nós mesmos nos entregamos. A humildade, fundamento de todas as virtudes, como o orgulho, princípio de todos os pecados. Se há no mundo um tormento para os corações santamente ambiciosos da sua perfeição, é sem dúvida o duplamente sentirem a necessidade da humildade e das dificuldades de sua aquisição. De uma parte, esta virtude base e fundamento de todas as outras é tão necessária nesta vida mortal. É a mãe, a raiz e a seiva alimentadora de todos os demais bens. E, de outra parte, quando parece que no solo corrompido, no fundo da nossa miséria, devia ela germinar e florescer espontaneamente, é aí que se encontra, e com mais fundas raízes do que as dela, o orgulho, princípio do pecado, Êxodo, capítulo 10, versículo 15, a querer sem cessar abafá-la. Nada pode exprimir a astúcia e a força deste demônio da soberba, nem a habilidade e a multiplicidade de suas indústrias. Verdadeira serpente, nascida conosco, queria enlaçar nas suas roscas e infectar com o seu veneno as nossas mais santas ações, como as mais indiferentes, os pensamentos mais secretos e as intenções mais puras. Alimenta-se muitas vezes das nossas virtudes e busca confiscar em seu proveito os mais delicados dons de Deus, no intento de com eles se cevar. Se parece dormir, é para melhor e mais à vontade desenrolar os seus anéis na nossa alma, cheia de ilusões. Se mostra e se deixa ferir, é para triunfar, à custa dos mesmos golpes que lhe damos. Finalmente, no dizer de São Francisco de Sales, o orgulho é um mal tão comum entre os homens que nunca será demais que se lhe pregue e inculque a necessidade que todos têm de preservar na prática da virtude santíssima e amabilíssima da humildade. Nossas faltas, outras tantas janelas, esclarecendo as nossas misérias. Contra tamanho inimigo de uma virtude tão necessária, ninguém estará suficientemente armado, e já que não nos é dado exterminá-lo nesta vida, devemos ao menos conhecer avidamente todos os meios de o enfraquecer e neutralizar-lhe as investidas. Ora, um dos mais eficazes dentre esses meios é precisamente fornecido pelas nossas próprias faltas. A semelhança da mandíbula dessecada do animal vil, a qual nas mãos de Sansão se transformou no engenho de morte contra os filisteus, podem também os nossos pecados, por mais hediondos que sejam, transformar-se numa potentíssima arma contra o orgulho e vir a ser, destarte, ensejo para operarmos a nossa salvação e perfeição. Com efeito, se o orgulho provém de uma estima e amor desordenado da nossa pretendida excelência, a humildade, diz o nosso amável santo, essa vem do conhecimento verdadeiro, da abjeção própria, voluntariamente reconhecida. E que há mais de molde a dar-nos este reconhecimento voluntário do que a consideração dos nossos pecados? São eles verdadeiramente, na engenhosa expressão do Padre Álvares, outras tantas janelas pelas quais entra a luz a incidir com maior clarão sobre a nossa miséria. Mais eficazmente do que as humilhações que nos vêm dos acontecimentos ou dos homens, as nossas quedas evidenciam e convencem de que as forças vivas mais íntimas da alma não valem nada. E diz São Francisco de Sales, não nos faz perturbar este conhecimento do nosso nada. Antes, torna-nos mansos, humildes e abate-nos a altivez, porque é o amor próprio que nos faz impacientes ao vermos-nos vis
e abjetos. Mas eu sou tão miserável, tão cheio de imperfeições. Conheces bem o teu estado? Pois bendize a Deus por te dar tal conhecimento, e não te lamentes tanto. És bem feliz em conhecer que és a miséria em pessoa. Devemos confessar a verdade. Somos umas pobres criaturas que não podem fazer bem algum. Eu te digo que serás mais fiel se fores humilde. E eu serei humilde? Sim, se quiseres sê-lo. Mas eu quero. Pois então, és. Mas eu conheço que não o sou. Tanto melhor, pois isso serve para os seres com mais firmeza. As imperfeições que cometemos em tratar dos negócios, tanto interiores como exteriores, são um motivo eficaz de humildade, e a humildade produz e alimenta a generosidade. Com efeito, como confiar em si e julgar-se alguma coisa, quando ao primeiro sopro da tentação a derrota se verifica? Quando vemos cederem as resoluções formadas e esvaírem-se como uma centelha, como uma polca de estopa atirada à chama? Isaías, capítulo 1, versículo 31. Ah, como o orgulho se enfraquece naquele em quem uma queda mostra a realidade da sua miséria. E como então a humildade assenta melhor na verdade? Não se julga ouvir uma voz bradar: sejam retos os vossos juízos? Salmo 57, versículo 1. Eis-vos pesados na balança, e viu-se que não tinheis o peso que querieis. Daniel, capítulo 5, versículo 27. Pensáveis que éreis mais, e eis que sois menos. Ageu, capítulo 1, versículo 9. 3 espécies de cajados. Tal é, segundo os santos doutores, o principal desígnio de Deus, permitindo os nossos pecados. O bom pastor usa 3 espécies de cajados para com suas ovelhas: um de correção, as adversidades; outro de provação, as tentações; o terceiro é um cajado de indignação, e esse consiste em permitir que pequemos. Sob o peso de qualquer deles, o homem é forçado a reconhecer o seu nada e humilhar-se, mas nunca melhor o faz do que quando está sob o jugo do terceiro, pois é na observação das suas quedas que ele vê realmente a sua miséria. No dizer de Jeremias: eu sou um homem que vejo a minha indigência sob a vara da indignação do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Este cajado é tão salutar que Deus não hesita em empregá-lo ainda com seus melhores amigos. Com a sua humildade, encontra nas próprias virtudes o mais temível escolho. Deixa-os Deus às vezes cair em imperfeições ou lhe permite que as suas antigas inclinações más levantem de súbito a cabeça, para lhes fazer ver, pela experiência da sua fragilidade, que não podem contar com as suas forças. Permite nosso Senhor, continua o nosso santo, que nestes pequenos encontros fiquemos por baixo, para que nos humilhemos e saibamos que, se vencemos certas tentações maiores, não foi por nossa força, mas pela assistência da sua divina bondade. Tende paciência. Se Deus vos deixar tropeçar, será para vos fazer conhecer que, se Ele vos não amparasse, cairíeis redondamente. A humildade se alimenta dos sofrimentos causados pelas imperfeições. Curou Deus a alguns de repente, sem lhes deixar vestígios das enfermidades passadas, como fez a respeito de Madalena, a qual, em um instante de enxurro d'água corrompida, foi transformada em fonte de água perfeita e límpida, e nunca mais, desde aquele momento, foi turbada. Mas também este mesmo Deus deixou em muitos de seus caros discípulos não poucos vestígios de más inclinações, algum tempo depois de convertidos. Para a maior utilidade deles, como testemunha São Pedro,
o qual, depois da sua primeira vocação, muitas vezes tropeçou em imperfeições e até uma vez caiu de todo e tão miseravelmente quando negou o seu divino mestre. Diz Salomão que é insolente uma escrava que de súbito se faz senhora de casa. Provérbios, capítulo 30, versículo 23. Se a alma que por muito tempo foi escrava das paixões se tornasse de um momento para o outro perfeita, senhora de si mesma, correria o perigo de se tornar orgulhosa e vaidosa. Há de ser pouco a pouco, palmo a palmo, que devemos adquirir este domínio, em cuja conquista os santos e santas gastaram muitas dezenas de anos. Ficai em paz e suportai com paciência as vossas pequenas misérias. Sois de Deus sem reserva. Ele vos conduzirá bem. Se vos não livra tão depressa de vossas imperfeições, é para o fazer com mais utilidade para vós e exercitar-vos por mais tempo na humildade, a fim de que fique esta querida virtude bem arraigada em vossa alma. Sabeis que já muitas vezes vos disse que devíeis ser igualmente afeiçoados à prática da fidelidade para com Deus e à humildade, da fidelidade para renovardes as resoluções de servir à bondade divina, tantas vezes quantas as violardes, apesar de toda a vossa cautela em não as transgredir, da humildade para, no caso de as violardes, reconhecerdes a vossa miséria e a abjeção. Aqueles que aspiram a ter um amor puro a Deus não têm tanta necessidade da paciência para com os outros quanto consigo mesmos. Para sermos perfeitos, precisamos suportar as nossas próprias imperfeições. Eu digo suportar com paciência e não amar nem acariciar. Deste sentimento é que se alimenta a humildade. Certos pecados menos graves que o orgulho servem para curá-lo. Ponderemos bem, a doutrina do nosso santo, como a dos outros doutores, não é aplicável somente a faltas leves. Santo Isidoro e Santo Tomás afirmam que, para punir o orgulho, permite Deus algumas vezes quedas graves em pecados hediondos. Como estes pecados não são tão graves como a soberba, serve-se delas a divina misericórdia. Dizem eles, para assustar, abalar e reconduzir a si a alma orgulhosa. A semelhança do médico hábil que, para curar uma enfermidade mais séria, deixa que o seu doente se debata nos braços de um mal quiçá mais doloroso, porém menos perigoso. A este propósito, escreveu excelentemente o célebre publicista moderno Louis Veuillot. É uma graça feita à miséria do homem, o resvalar ele quando passos mais firmes podiam levá-lo aos funestos excessos do orgulho. Faz São João Crisóstomo reflexões análogas. Deus permite às vezes que os pecados das almas nobres e generosas sejam conhecidos. Havia-se introduzido nelas a vaidade das intenções, e por isso quer o Senhor, por meio das suas faltas, despojá-las dessa glória popular por amor da qual arrostaram com os perigos de toda espécie, e mostrando-lhe efêmera como a flor dos campos, leva-as a consagrar-se a ele sem reserva e a considerá-lo como o único fim de todas as suas ações. E depois de citar ilustres penitentes, a quem a meditação sobre os benefícios de Deus e a consciência de ligeiras imperfeições enchiam de compulsão, o santo bispo da Constantinopla acrescenta: para nós são insuficientes estes remédios. Para triunfar do orgulho, carecemos de outra força. E qual? A multidão de nossos pecados e perversidade da nossa consciência, que, achando pouco ter nos afundado em 1000 torpezas, ousa ainda deixar que nos enchamos de orgulho. Falam a mesma linguagem muitos outros padres da Igreja. Santo Agostinho se abalança a dizer: de preferência vê Deus más ações acompanhadas de humildade, do que obras boas inquinadas de orgulho. São Gregório de Nissa.
Um carro cheio de boas obras, conduzido pelo orgulho, leva ao inferno. Conduzido pela humildade, um carro cheio de pecados leva ao paraíso. Sucede às vezes, diz Santo Gregório de Magno, que aquele que se vê coberto de muitas manchas aos olhos de Deus é todavia mais ricamente adornado com o vestido de uma humildade mais profunda. São Bernardo termina assim uma magnífica apologia da virgindade e da humildade. O pecador que, para ir aos passos do Cordeiro, segue as sendas da humildade, trilha um caminho mais seguro do que o homem que, na candura de sua virgindade, segue os caminhos do orgulho, porque a humildade daquele há de expurgá-lo das suas impurezas, ao passo que o orgulho deste há de forçosamente manchar a sua pureza. Gravidade do orgulho, benefícios das imperfeições. Ser-nos-ão desculpadas tão numerosas citações. O assunto é a um tempo tão importante e delicado que temos necessidade de nos entrincheirar por detrás das grandes autoridades. Além disso, nem sombra de exageração descobriremos nos textos aduzidos, se seriamente quisermos meditar sobre a tese admiravelmente demonstrada na Suma de Santo Tomás de Aquino. O orgulho é, por sua natureza, o pior de todos os pecados, mais grave que a infidelidade, a desesperação, o homicídio, a luxúria e etc. E a razão, continua o anjo da escola, está na aversão a Deus que ele importa. O homem, nos outros pecados, desvia-se de Deus por ignorância, por fraqueza ou pelo desejo de um bem qualquer, ao passo que pelo orgulho desvia-se de Deus unicamente porque não quer submeter-se a ele e à sua lei. É por isso, diz Boécio, que enquanto todos os vícios fogem de Deus, só o orgulho o encara de frente, altivo. Daqui vem, no dizer de São Tiago, que Deus resiste aos soberbos. Tiago, capítulo 4. Deste modo, é que a aversão a Deus e aos seus mandamentos constitui própria natureza do orgulho, cuja essência é o desprezo de Deus, enquanto nos outros pecados esse desprezo é apenas uma consequência deles, e como o ser que subsiste por si mesmo, sobrevela sempre ao que subsiste, só em virtude de uma causa estranha. Segue-se que o orgulho é, por sua natureza, o mais grave dos pecados, sendo que a todos excede na aversão a Deus, e está nisso a sua malícia formal. Se não pudermos adquirir muitas virtudes, dizia Santa Joana Francisca de Chantal, tenhamos ao menos a humildade. Que felicidade! É precisamente sobre esta ausência de virtudes sinceramente reconhecida, quer dizer, sobre a noção verdadeira que as nossas faltas nos dão da nossa pobreza espiritual e do nosso nada, que podemos assentar a virtude mãe de todas as virtudes. Como não exclamar com o nosso amável santo, queridas imperfeições, que nos fazem reconhecer a nossa miséria e nos exercitam na humildade? Como não aplicar o ó culpa feliz a cada uma das nossas quedas? Não vos regozijareis, escrevi uma santa filha da Visitação, não vos regozijareis à vista de uma inundação que, embora fosse a causa de deploráveis desastres, houvesse acarretado para um terreno vosso excelentes pedras, que destinaríeis para os alicerces de um palácio que queríeis edificar. Ora, a humildade é chamada fundamento e alicerce do edifício espiritual, que Deus, só ao qual pertence edificar, como diz o profeta, Salmo 126, não construirá nunca, senão sobre o grande plano que lhe tivermos cavado com o verdadeiro reconhecimento do que somos. A lembrança das nossas quedas, poderoso remédio contra o orgulho. Uma vez ainda, pode ser mais seguramente formado este salutar conhecimento e mais profundamente cavado este vácuo do que pelas nossas faltas? Derribam e fazem desabar, peça por peça,
o madeiramento imaginário das nossas forças e não tardamos a ver-nos caídos no abismo do nosso nada, amparados e sustentados unicamente pela misericórdia divina. Preciosa descoberta, aguardava a Deus, vê a humildade dos seus servos e tanto resiste aos soberbos, como dá a sua graça aos humildes. Esta graça, que no dizer de Santo Agostinho inunda a nossa alma na medida do nosso abatimento e lança no fundo do nosso nada, reconhecido às bases de uma verdadeira santidade, mas ao abrigo doravante dos assaltos do orgulho. Se então a vaidade tentar de novo penetrar dentro deste novo edifício, uma palavra a expulsará. Pequei, eis aí a minha obra. Tudo mais é de Deus. A exemplo de um sucessor eminente de São Francisco de Sales, da recordação de minhas quedas passadas, hei de fazer um livro íntimo. Aqui porei o título Remédio contra o Orgulho, e as suas páginas hei de lê-las e torná-las a ler. Delas exalar-se-á o odor do meu nada, e o verme do meu orgulho morrerá envenenado. Quanto mais alto me elevar Deus, ainda que fosse ao terceiro céu com São Paulo, mais a imitação deste apóstolo eu hei de encontrar também na recordação das minhas infidelidades antigas. Um contrapeso aos favores do céu que há de sustentar-me no justo desapreço de mim mesmo. Assim, seguirei o conselho do Espírito Santo. Nos dias felizes, não vos esqueçais do mal. Eclesiástico, capítulo 11, versículo 27. Na vida de Santa Gertrudes, lê-se que Deus a deixava a braços com muitas enfermidades espirituais, como salvaguarda da humildade dela. Afligia-se essa serva de Deus e, cedendo às suas instâncias, uma piedosa mulher fazia orações por ela. Havia já algum tempo, quando Nosso Senhor lhe disse um dia: esses defeitos de que a minha amada se lastima são para ela de muito proveito. Todos os dias derrama em sua alma uma tal abundância de graças que, para preservar a sua fragilidade humana dos assaltos da vaidade, devo ocultar-lhe muitas dessas graças debaixo da nuvem dessas faltas leves. O adubo fecunda a terra. A consciência que uma alma tem da sua falta de forças faz germinar nela o reconhecimento, e de cada vez que assim se humilha das suas faltas, dou-lhe uma graça que as destrói. Pouco a pouco, vou mudando os defeitos em virtudes, e a alma surpreender-se-á ao ver-me um dia inundada de uma luz sem sombras. O reconhecimento para com Deus. O reconhecimento para com Deus é, pois, um outro fruto que a recordação das nossas faltas perdoadas deve produzir e fazer germinar. A humildade, em sua essência, é verdade, e ao mesmo tempo que nos desvenda o nada de onde fomos tirados, põe em relevo o bem, que em nós procede de Deus, como de sua causa primária. Deste modo, quanto mais esclarece a nossa alma sobre a sua baixeza, tanto mais refulgir faz, a nossos olhos, num contraste esmagador, a grandeza e multiplicidade dos benefícios de Deus, e, consequentemente, mais também nos facilita o reconhecimento para com o autor de todo o dom perfeito. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Não é este um dos menores proveitos que das nossas faltas podemos auferir. Filha do orgulho, a ingratidão é um pecado geral, que se difunde por sobre todos os outros pecados, tornando-os enormes. É no dizer de São Bernardo, um vento que disseca e estanca as fontes da graça. Ora, este vício não pode ser mais vitoriosamente combatido do que pela consideração das nossas infidelidades, postas em confronto com as persistentes misericórdias de Deus. Sem dúvida, nada é tão próprio para nos humilhar ante a misericórdia de Deus do que a multidão de suas graças e a multidão dos nossos pecados ante a sua justiça. Consideremos, pois, com muita atenção o que Deus fez por nós e o que nós fizemos contra Ele.
ao passo que examinamos os nossos pecados um por um. Examinemos também uma por uma das graças que Deus nos concedeu. Não receemos que nos encha de orgulho o reconhecimento do que Deus tem feito por nós, contanto que nunca esqueçamos que tudo quanto há de bom em nós não é nosso. Porventura, os animais de carga não permanecem grosseiros e brutos, embora caminhem carregados com os trastes preciosos e perfumados de um príncipe? Que temos nós de bom que não tenhamos recebido? E se os havemos recebido, para que nos orgulharmos disso? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ao contrário, a viva recordação das graças recebidas nos torna humildes, porque o conhecimento de um benefício produz naturalmente o seu reconhecimento. E se esta consideração excitar em nós alguma complacência de vaidade, temos um remédio infalível contra este mal, na lembrança de nossas ingratidões, imperfeições e misérias. Sim, se considerarmos o que fizemos quando Deus não estava conosco, havemos de conhecer que o que fazemos quando Ele está conosco não vem impresso com o cunho da nossa individualidade, não é obra só nossa. Exultaremos certamente e regozijar-nos-emos do bem que Ele depositou em nós e porque somos nós que o possuímos, mas toda a glória é devida unicamente a Deus, que é o seu autor. Assim confessou publicamente a Santíssima Virgem que Deus tinha operado nela grandes coisas e fez isso ao mesmo tempo para se humilhar e para dar glória a Deus. Deixai que a memória vos lembre as faltas e infidelidades da vossa vida para a humilhação e emenda vossa. E não vos esqueçais dos benefícios de Deus recebidos para lhes agradecerdes. Dizei ao vosso coração: eia, não queiras mais ser infiel, ingrato e desleal ao teu grande benfeitor. E como será possível que minha alma não fique doravante sujeita a Deus, que em mim fez tantas maravilhas e tantas graças? Meditemos ainda estas simples, mas tão conceituosas palavras. Ver as suas trevas é possuir uma grande luz. À medida que avançares em humildade, Deus fará brilhar a sua luz nas tuas trevas e verás os teus defeitos. Joseph Chivers. Luz e trevas. Para comentar em poucas palavras a verdade enunciada das últimas citações acima, recorramos a uma comparação. Quando se entra num quarto completamente às escuras, nada se enxerga, por mais que se esforce a vista. É possível que haja muita poeira nos móveis, muitas teias de aranha pelas paredes e até camadas de barro no assoalho. Nada se percebe, como se nada disso existira. Enquanto as janelas permanecerem fechadas, enquanto não entrar um raio de luz no tenebroso recinto, tudo se passa como se estivesse o quarto muito limpo e asseado. A imundícia existe, mas é invisível por falta de luz. Logo, porém, que se abre a janela e se deixe penetrar a claridade do sol, aparece imediatamente toda a desordem, o desasseio do interior. Não foi certamente a luz que o produziu, esta apenas o tornou visível aos olhos do visitante. A falta de asseio já existia, muito real, antes que a luz entrasse. Ora, para nos melhorarmos, para repararmos os nossos desacertos e avarias, é mister, antes de mais nada, conhecer perfeitamente os respectivos defeitos, para aplicar algum antídoto ou remédio. É necessário ter um exato conhecimento da enfermidade. Em outros termos, antes de tudo é preciso que se abram bem as janelas do nosso interior, para que a claridade do sol divino possa derramar nele os seus raios e devassar os íntimos refolhos da consciência. É o que se faz invocando o Espírito Santo, para que nos faça conhecer o estado moral em que nos encontramos. Não é suficiente o pobre candeeiro na razão humana. É necessário fazer uma luz mais forte. É mister que venham das alturas celestes
os jorros vivíssimos do sol divino. Sem ele, tudo fica às escuras. Sem ele, não somos capazes de conhecer devidamente o que há no misterioso labirinto da nossa alma. Quanto mais abundante e mais intensa for esta luz sobrenatural, mais claro e perfeito será o conhecimento dos nossos pecados e das nossas faltas, ainda das mais insignificantes. O Divino Espírito Santo será nosso guia infalível em toda a obra do aperfeiçoamento espiritual. Lamentavelmente, a sua benéfica e divina atividade nos passa quase de todo despercebida, demasiadamente habituados e inclinados por natureza, que estamos a julgar tudo o que observamos com os nossos olhos materiais. Tivéssemos abertos os olhos da nossa alma, veríamos milagres a cada passo, milagres continuamente operados pela graça divina. Veríamos o campo de ação do Espírito Santo em toda a sua sublimidade e beleza. Por que, pois, não havemos de recorrer, de preferência, ao nosso hóspede divino, ao amigo mais interessado em nosso adiantamento espiritual, à fonte de todas as graças e benefícios, ao princípio vital das nossas aspirações e dos nossos ideais sublimes? Nossa alma encher-se-á de luz, de paz, de amor e de uma santa e invencível alegria, e verificar-se-á em nós o que o Espírito Santo anunciou pela boca do seu inspirado profeta Isaías. Eu derramarei água sobre a terra sequiosa e rios sobre o solo seco. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. E eles crescerão entre as verduras como salgueiros, plantados juntos das águas correntes. Isaías, capítulo 44, versículo 3 e 4. Indulgência para com a fraqueza dos outros. Por último, quer São Francisco de Sales que as luzes projetadas pelas nossas faltas sobre a fraqueza de que enfermamos nos conduzam pela humildade à indulgência para com as fraquezas dos outros. Se formos humildes, diz ele, não nos perturbarão as nossas imperfeições, lembrando-nos das dos outros. Pois para que havíamos nós de ser mais perfeitos do que os outros? Do mesmo modo, ao recordarmos as nossas imperfeições, não nos hão de causar perturbações as do nosso próximo. Pois para que havíamos de estranhar que os outros tivessem imperfeições, visto termos-nas nós e tantas. São João Crisóstomo insiste com aquela energia que lhe é habitual sobre este resultado, tão pouco apreciado, a que segundo o plano divino as nossas faltas nos devem levar. Demonstra ele que, se o sacerdócio não foi confiado aos anjos, foi com medo de que, na severa impecabilidade de que são dotados, chamassem pelos raios para fulminarem os pecadores. Não assim o homem que, por experiência própria, conhecendo a fragilidade humana, se condói naturalmente ao descobri-la nos outros. Não é outra a razão, continua o Santo Bispo, porque outrora como hoje, Deus permite que os depositários da sua autoridade na Igreja cometam faltas, para que a consciência das suas quedas os faça mais humanos para com seus irmãos. E provando a sua tese com dois exemplos, um do Novo Testamento, outro do Antigo, São João Crisóstomo põe em cena o ardente e intrépido São Pedro, não compreendendo como possa alguém escandalizar-se ou envergonhar-se de seu mestre, jurando-lhe 3 vezes fidelidade inviolável, e em seguida renegando-o miseravelmente, não sob ameaça de alguma tortura ou da morte, mas simplesmente a voz de uma criada. Evoca depois o profeta Elias, cujo zelo na sua impetuosidade arrasava batalhões e reduzia à fome um povo inteiro, e logo depois, todo trêmulo de medo, fugia perdido diante de uma mulher irada, Jezebel. Deus, conclui ele, permitiu a queda de Pedro, a coluna da Igreja, o pátio da fé, o doutor do universo, para ensinar-lhe a tratar seus irmãos com misericórdia.
e por uma permissão divina também Elias caiu, para se revestir todo com o manto da caridade e se tornar indulgente como seu Senhor. Retomava este pensamento São Bernardo quando, comentando um provérbio, se expressava assim: quem passa bem não sente o mal alheio, e quem come bem não sabe quanto sofre o que não tem o que comer. Quanto mais dois doentes se assemelharem entre si, mais profunda é a pena dos males que sofrem. Para condoer-se das desgraças alheias, é necessário tê-las experimentado em si. É somente conhecendo-nos bem que poderemos sentir na nossa a alma do nosso irmão e saber como dar-lhe auxílio. É ainda fato que, no dizer de Padre Chivers, quanto mais nos aproximamos de Deus, tanto mais indulgentes somos para com as misérias de outrem, porque o Espírito de Deus é amplo e liberal, tolerante e infinitamente acima das nossas mesquinhas concepções humanas. Ganharemos mesmo o coração dos homens, porque todos saberão que, perto de nós, a sua reputação está garantida. A indulgência que se testemunha para com os defeitos e desacertos do próximo indica o quanto se tem compreendido a fraqueza humana em si e nos outros. Apliquemos a nós estas lições. Enquanto nos conservarmos de pé e não caímos, não podemos desculpar nem mesmo compreender como os outros podem cair, e por isso sentimos-nos escandalizados e revoltados contra as quedas dos nossos irmãos, e quantas vezes um secreto orgulho, sob a aparência de zelo, nos faz indignar contra as faltas dos outros. Prostre-nos, porém, uma falta semelhante, e veremos então como aquela severidade bem depressa se comuta em compaixão. Como se compreenderá então esta palavra de Santo Agostinho? Não há pecado que outrem possa cometer, de que eu não possa manchar-me também. E estas conceituosas palavras da imitação: todos somos fracos, mas a ninguém tenhas por mais fraco do que tu.